Frequência de saudação abertas, este é o episódio 58 do Dobra 9 podcast, onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, dessa que é a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Unification, parte 3. Star Trek Discovery. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 26 de novembro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 27 de novembro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 7 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. A doctor, not a mechanic. Olha, mas que dificuldade de pensar uma frase desse episódio, mas eu achei uma que vale, que é da presidente de Ni'Var, T'Rina. Seja honesto, especialmente com você mesmo. Vamos para a resenha. O episódio começa com Michael Burnham fazendo uma entrada no seu diário pessoal, descrevendo a incerteza sobre se ela ainda se encaixa na Discovery e na Frota Estelar depois de ter passado um ano sozinha. Ela vive a dualidade de ter compromisso com a Federação, com a Frota e com seus amigos, mas ao mesmo tempo se sente distante e sabe que não estará em paz até que descubra o que causou a queima, o que ela pode não ser capaz de fazer estando a bordo da Discovery. Michael entra no hangar, onde está a nave de Booker estacionada, sobe a bordo e encontra conforto nos braços de Booker. Depois, deitado na cama, ele a pergunta sobre quando eles deixarão a Discovery e comenta sobre a situação estranha que ele mesmo está, morando na sua nave, no hangar de uma outra nave, no meio de uma tripulação que não sabe o que fazer com ele. Booker pergunta se ela sempre se focou em grandes mistérios como a queima e ela responde que Spock afirmava que ela assumia a responsabilidade por tudo. Booker diz que ele e Spock poderiam ser amigos por causa desse cativante complexo messiânico de Michael. Mais tarde, ela encontra Tilly no laboratório de ciências, comenta que agora não é mais a primeira oficial. Tilly diz que Michael a colocou numa situação realmente terrível com Saru e o almirante ao partir em uma missão clandestina para Runhal. Michael diz que deveria ter falado para Tilly, que retruca que deveria ter sido sua escolha. Michael pede desculpas, mas diz que ela teve que ir e revela que se sente distante da tripulação. Tilly muda de assunto, fala que a primeira caixa preta, que pertencia à nave USS Yelchin, perdeu o contato 1 milionésimo de segundo antes da Gavinor, que estava a 1000 anos-luz de distância na época. O computador ainda analisa a terceira caixa preta, da USS Diakone, que Booker salvou em Runhal. Tilly observa que no espaço tridimensional 3 pontos ainda deixam uma grande área a ser explorada, o que significa que mais pistas serão necessárias para estreitar a busca. Michael fala sobre um experimento chamado SB-19, que ela encontrou nos arquivos da frota. Esse experimento envolvia sensores espalhados por milhares de anos-luz de subespaço e estavam presentes quando a queima ocorreu. Tilly fala que o SB-19 não relatou nenhuma descoberta, mas Michael afirma que ou os sensores não registraram nada, ou os dados não foram divulgados. Tilly sugere falar com o almirante, mas ele não deve ser o maior fã da Michael nesse exato momento. Mas ela lembra que resolver esse mistério é maior do que tudo, incluindo política interpessoal. Após uma pausa, Tilly se pergunta em voz alta o que ela teria feito se Michael não tivesse voltado de Runhal. Antes que ela possa responder, o computador revela que a USS Diakone perdeu o contrato 7 milionésimos de microsegundo depois da Yelchin, confirmando que a queima não ocorreu através da galáxia exatamente ao mesmo tempo. Na sede da Federação, o almirante Vance fica chocado com a notícia. Burnham pergunta a ele sobre o SB-19, ele diz que a Federação não tem acesso aos dados porque eles estão sob posse do planeta Vulcano, agora chamado Ni'Var. Esse nome novo ocorreu por causa da migração de muitos romulanos para o planeta e lá eles residem ao lado dos vulcanos, formando uma nova sociedade. Vance explica a dois chocados, Michael e Saru, que embora os vulcanos e os romulanos fossem inimigos há muito tempo, o embaixador Spock iniciou um esforço para a reunificação dos dois povos, que foi concluído séculos após a sua morte. Saru diz que os vulcanos normalmente compartilhavam dados científicos, mas Vance revela que Ni'Var deixou a Federação um século antes. Curiosamente, eram os romulanos que queriam continuar na Federação, lembra o almirante. Já na época, a Federação tinha pouco de líquido disponível. Ni'Var trabalhava em um novo sistema de propulsão, parecido com o motor de esporos. Seus cientistas afirmaram que a nova tecnologia era muito perigosa e queriam encerrar o programa, mas essa era a solução mais promissora. A Federação ordenou que continuassem. Os cientistas sentiram que o SB-19 de alguma forma causou a queima e, sentindo que foram forçados a causá-lo, deixaram a Federação. Vance diz que as evidências científicas dificilmente os influenciam, mas enviar Michael e irmã de Spock como representante da Federação pode abrir portas. Michael revela que ela pode não ser capaz de representar genuinamente a Federação agora, mas o almirante ordena que ela haja de qualquer maneira. Voltamos para Discovery. Michael pensa nos seus últimos momentos conversando com seu irmão Spock, antes de partir para o futuro, nos quais ela o incentivou a aceitar aqueles que o procurassem. Em seus aposentos, ela, junto com Booker, assiste uma gravação de Spock, na data estelar 45
825, vinda dos arquivos pessoais do almirante Jean-Luc Picard, na qual Spock diz que vulcanos e romulanos devem aprender a viver com inimizade ou encontrar uma maneira de mudá-la e que ele deve ajudar. Após o término da gravação, Burnham diz a Booker que ela nunca se permitiu descobrir o que aconteceu com seu irmão no passado. Booker observa que a sua complexa relação com o futuro pode torná-la a pessoa perfeita para essa missão. Saru está no seu gabinete, chama a Tilly para conversar e a convida. Eu quero que você seja interinamente a minha primeira oficial. A alferes fica atordoada. Fala que ela não tem experiência, fala que ela é apenas uma alferes, mas Saru diz que a viu aproveitar a ocasião em suas missões no futuro e diz que ela colocará as necessidades da Frota Estelar e da Federação acima de seus próprios desejos. Ele diz a ela para pensar por um dia a respeito da oferta. A Discovery salta para a órbita de Nivar, para o pronto Lagrange 1, onde são saudados por um holograma da presidente T'Rina. E ela está impressionada com as credenciais de Michael, sendo ela irmã de Spock, e comenta que gostaria que ele pudesse ver os frutos do seu trabalho pela reunificação, ao que Burnham afirma que ele acharia fascinante. A presidente revela que a SB-19 é uma questão sensível para Nivar. O planeta ainda luta com a reunificação, que foi dificultado pela queima, e a investigação de Michael pode piorar a situação. A presidente nega o pedido da Federação para acessar os dados, mas Michael invoca o Tikal Inquet. Ela é uma graduada da Academia de Ciências de Vulcano, então pode fazer isso. Obviamente, a presidente fica tensa, diz que vai convocar um comitê e encerra a transmissão. Michael então explica que essa cerimônia é um processo filosófico projetado para descobrir verdades profundas, uma parte fundamental do avanço científico de Vulcano desde a era de Surak. Uma vez invocada, ela não pode ser negada, o que significa. Michael forçou a barra. T'Rina chega a bordo da Discovery junto com 3 membros do comitê que ouvirão o caso de Michael. Ela diz que um Shalankahai, segundo os Romulanos, ou um Chasset, segundo os Vulcanos, estava vindo a bordo para saudá-la. Essa pessoa seria uma das irmãs da Ordem Qowat Milat, já que elas vivem e morrem pelo preceito da franqueza absoluta. A Qowat Milat foi essencial para o esforço de reunificação e ajudar a manter um discurso saudável em Nivar. Michael pede desculpas por forçar a barra e ela responde que uma tática clássica no Tikal Inquet é atacar a credibilidade do desafiante. O fracasso de Michael prejudicaria a reputação de seu irmão e a sociedade de Nivar. Ela sai com Saru para conhecer a nave e aí chega a advogada de Michael, que é nada mais nada menos que Gabrielle Burnham, sua mãe. Todo mundo fica de queixo caído, elas se abraçam e choram. Saru conversa com T'Rina e assistem ao nascer do sol sobre Nivar. Saru diz a ela que está preocupado com o fato da Federação estar enfraquecida, mas encorajado porque os membros restantes são comprometidos com seus valores. Ele revela que espera que a visita abra novos canais de diplomacia com o Nivar, embora T'Rina diga que seus problemas com a Federação vão muito além do SB-19. Gabrielle diz a Michael que ela nunca chegou à Terra Lísio, mas sim a Azoth 4, onde os colonos a entregaram para Qowat Milat, que a tratou e a curou. Gabrielle também fala que a filha parece perdida e admite que viveu de forma diferente no ano de um ano sozinha no futuro. Ela também se pergunta se ainda se encaixa na Discovery e está confiante que poderá argumentar com o comitê e obter os dados do experimento SB-19. Gabrielle então descreve os 3 membros do comitê. O primeiro se chama Niraj, é um ancião romulano que anseia por maior autogoverno. O segundo chama-se Vikir, é um jovem líder de uma seita de puristas vulcanos. E a terceira é Shira, uma romulano vulcana que tenta forjar um novo caminho. Michael acha que a melhor estratégia é apelar para Vikir, um purista lógico responderá à lógica. Gabrielle responde que Michael está entrando no processo com muitos pontos cegos. T'Rina explica a Saru que a falta de dilítio pré-queima foi causada em parte pelo tamanho da Federação, por sua vez consumiu recursos em demasia dos planetas membros. Saru responde que as maiores lições são aprendidas quando o preço mais alto é pago, e que a perda de Nivar como membro significa que a Federação pagou muito caro. O Tikal Inquet começa, dezenas de tripulantes da Discovery e cidadãos de Nivar observando. Michael começa a falar, Vikir, sem muita educação, a interrompe, dizendo que já revisaram os dados, descobriram o que faltam, vamos encerrar esse processo. Michael protesta. Ela tem novas evidências que a queima não começou em Nivar. Vikir questiona os dados do Michael e diz que não podem se comparar aos dados já coletados por eles. A arrogância vulcana. Michael pergunta por que eles não compartilham esses dados. Shira responde que são confidenciais e Nivar não pode arriscar oferecê-los à Federação. Niraj observa que sentiu o fato de ser causado a queima causou grandes dificuldades que poderiam ser removidas se Michael pudesse provar que a fonte foi outra. Mas Vikira cita a recente agitação na província natal de Niraj para enfatizar que conhecimento nas mãos erradas é perigoso. Ele ataca a Shira de forma semelhante, observando que muitos recursos foram gastos reprimindo insurgências nas regiões
romulano-vulcanos. Michael retruca que Spock teria achado ilógico sacrificar conhecimento para evitar riscos, o que Vicky rejeita como um apelo emocional. Niraj diz que eles devem compartilhar os dados se houver uma chance de provar que eles não têm culpa. Shira concorda, mas questiona os motivos de Michael. Michael diz que procura a verdade, mas fica surpreso ao descobrir que a sua mãe, Gabrielle, sua advogada, questiona que se o seu esforço é pela Federação ou por ela mesma. Sem um consenso, Gabrielle pede um adiamento. Corta e vamos para a engenharia. Tilly vai conversar com Stamets sobre o convite de Saru. Stamets observa que isso a tornaria sua oficial superior em posição e não em graduação, e ele diz que a ideia de receber a ordem de Tilly é profundamente estranha, quase perturbadora, mas a fala é interrompida por Ozekon, que vem perguntar sobre recalibrações para o salto de retorno da Discovery, e a Tilly usa essa distração para sair de cena. Enquanto isso, Michael diz para Gabrielle que Vicky chegou à Discovery decidido e que sua mãe responde que cooperar com Michael é um passo em direção à Federação. Gabrielle revela que não acredita que Burnham tenha sido tão sincera com o comitê, já que ela não compartilhou suas preocupações sobre seu lugar na Discovery. Burnham pede que sua mãe ateste sua confiabilidade, mas Gabrielle responde que, com base no que ela disse ao comitê, dá não. Voltamos para a sessão. Michael diz que seus dados parecem mostrar que o SB-19 não causou a queima, mas que ela não pode ter certeza e humildemente pede ajuda deles. Vicky, sempre ele, responde que os dados do SB-19 concluem definitivamente que a queima começou aqui. Shira observa que Nivar não deixou a Federação sem pensar muito a respeito, pede a Michael que a Federação não use os dados do SB-19 para retomar o experimento original. Michael insiste que a Federação é confiável, mas Gabrielle a chama de cínica e diz que sua própria história pessoal se afasta de sua afirmação de que a Federação tem os melhores interesses de Nivar no coração. E aí a mãe dela puxa a capivara da filha. E ela começa, Michael se amotinou contra a capitã Philippa Georgiou antes da Batalha das Estrelas Binárias. Georgiou morreu e ela foi presa. Michael foi recentemente rebaixado do posto de primeiro oficial. Isso aconteceu no episódio passado. Michael compartilhou com Gabrielle as dúvidas sobre seu lugar na Discovery, nesse episódio. Como é que ela pode ser confiável? E aí quem pergunta é a advogada e a mãe de Michael. Gabrielle observa para o comitê que Michael cresceu em Vulcano, mas é humana, logo governada pela emoção, e procura se meter em assuntos importantes para preencher um vazio emocional deixado por ela ser órfã. Olha a origem do complexo de Messias da Michael aí, A Gabrielle diz que ela é vulnerável à manipulação pela Federação. Michael admite, não compartilhou tudo, mas força a Gabrielle a confirmar que a Federação deu a ela um propósito e uma família, e que a tripulação da Discovery arriscou suas vidas para salvar o futuro. Michael e a tripulação, embora falhas, ainda viveram de acordo com os melhores ideais da Federação. Gabrielle confirma. Michael afirma que ela está lutando pelo bem maior, mas Gabrielle pergunta por que ela luta com o seu lugar na nave. Michael afirma que pode ser porque as apostas são muito maiores agora, e que ela teme o fracasso. Gabrielle diz ao comitê que Michael agora falou a verdade, mas Vicky continua a resistir. Niraj ameaça compartilhar os dados em nome dos Romulanos, alarmando a presidente T'Rina e os outros observadores e aumentando a tensão. Os três discutem, mas Michael diz que Spock não quer quebrar as conexões entre as duas culturas. Para preservar a reunificação, Michael percebe que deve retirar o Tikal Enquete e vai procurar novos dados para compartilhar com o Nivar. Gabrielle entra no quarto de Michael, que brinca que ela poderia ter escolhido um momento melhor para cuidar da filha. Uma terapia meio pancada, né? Gabrielle diz que Michael não precisa escolher entre quem ela era e quem ela se tornou. Também revela que T'Rina, após observar o Tikal Enquete, decidiu confiar em Michael, valia o risco e compartilharia os dados com ela. Gabrielle diz que planeja ficar em Nivar, mas nota agora: Michael, você sabe onde me encontrar. E ela se abraça. Tilly entra na engenharia para encontrar a tripulação da ponte, que a insiste para aceitar o cargo de primeiro oficial interina. Saru fez a escolha certa porque eles a seguiriam em qualquer lugar, diz Stamets. Burnham chega e revela que tem os dados do SB-19. Ela diz a Tilly que ela não precisa da sua bênção e afirma que continuará na Discovery. Vamos para o gabinete de Saru. T'Rina diz que a experiência foi diferente das suas expectativas, o que é um elogio vulcano. Eles concordam em continuar conversas mais amplas ao longo do tempo. T'Rina oferece a tradicional saudação vulcana, o qual Saru repete e se transporta de volta para o planeta. A bordo de sua nave, enquanto a gata Mágoa descansa por perto, Burnham e Booker contemplam seu caminho incerto agora que Michael resolveu ficar na Discovery. Cada um diz que se sente em casa com o outro enquanto a Discovery se distancia de Nivar, e com isso o episódio se encerra. Passemos a questionamentos e opiniões.
esse é um episódio de tribunal misturado com um episódio psicológico, só que nesse caso sem tribunal. Não há um juiz, mas é na prática um episódio de tribunal e um episódio mais barato, porque tem poucos cenários, infelizmente não vimos nenhuma cena de Ni'Var, não vimos nada lá, tudo dentro da nave, mas provavelmente com o objetivo de economizar nesse episódio para poder gastar no próximo. Outra coisa, finalmente Michael questiona se devia estar na Discovery ou não. Pelo menos não demorou muito, né? Tem gente que está reclamando, tá um chove não molha isso, mas eu acho que não demorou e foi bom ela fazer esse questionamento logo agora. Eu acho que ela ainda vai ter algumas recaídas, mas você vê que ela cresceu como personagem, ela se tornou mais estável emocionalmente. E vemos onde finalmente foi parar a mãe da Michael, Gabrielle. Agora ela sabe onde é que ela tá, mas que conveniência de roteiro, hein? Fazer o quê? Esse é um episódio terapêutico para Michael. Eu fiquei imaginando o analista de Bagé, do grande Luiz Fernando Veríssimo, tratando a Michael. Se você não leu, leia, é ótimo. E achei muito bacana ela falando que o Spock acharia fascinante. E a crítica ao expansionismo da Federação. Quando eu vi essa cena, eu lembrei da história do Império Romano, que cresceu a tal ponto que não conseguia se manter como império e ruiu. O outro já tinha feito essa crítica em Deep Space Nine, mas aqui foi um pouco mais contundente. Nenhum império dura para sempre. E essa questão do Delete encontra um forte paralelo ecológico. Tilly virar primeiro oficial é estranho, mas é o mais lógico a fazer. Eu duvido que eles promoveriam a Nilsson, por exemplo, ainda mais que a Tilly tem mais tempo de tela. A Nilsson, a atriz, a Sarah Mitic, é do elenco de apoio, não é o elenco regular. Mary Wiseman é do elenco regular. Não faria sentido em termos de série, né? Mas a inocência da Tilly, esse deslumbramento dela, ao mesmo tempo a sua forma de agir, que é cativante. E o que ela faz no outro episódio, falando, recomendando ao Saru para denunciar a Michael, que é a melhor amiga dela, a pessoa que ela mais ama naquele mundo, mostra que ela é capaz de colocar os próprios interesses abaixo do que realmente importa, são os interesses da Federação. A tripulação fala para ela que a seguiria onde fosse. Eu acho que foi uma boa decisão de Saru, mas é claro, os haters estão esperneando, né? Aliás, como vários estão se contorcendo na cadeira agora, tentando arrumar explicações para dizer, a Discovery se passa em outro universo, em uma outra linha do tempo. Gente, só tem duas linhas do tempo Star Trek. A linha do tempo regular, que é que nós estamos vendo isso tudo, e a linha do tempo Kelvin com 3 filmes. Ponto. Mas não, o pessoal continua batendo essa tecla. Só você olhar os comentários em vários sites vão dizer isso. Mas além disso, seu primeiro episódio de uma série de Star Trek chamado de parte 3. Já tivemos episódios triplos, mas é o primeiro que chamaram de parte 3. Outra coisa, é uma continuidade para um episódio duplo da nova geração chamado Unification, onde está lá o embaixador Spock, representado por Leonard Nimoy, falando sobre a reunificação dos povos Vulcano e Romulano, em um episódio duplo muito querido dos fãs. Mas, gente, ainda tem gente dizendo que tem mais linhas temporais do que realmente existe. Na boa, vai ver se eu tô lá no outro setor espacial, vai. Nesse episódio você encontra referência à série clássica, nova geração, a gente vê o Spock, o nosso querido Leonard Nimoy, temos referências claras a Picard, ó a Quat Milat aí, né? Ela tá nativa. Ainda tem alguns haters reclamando, como ainda tem gente chiando, eu acho que talvez sosseguem somente quando verem uma versão refit da Cerritos, de Lower Decks. Acho que nem assim. Mas não falaram nada dos Remanos, então pessoal, calma, tá? Calma. Tem alguns sites que dizem que esse episódio de julgamento acaba trazendo um clima de Star Trek dos anos 90 para o episódio. Talvez. Agora, quem é que sobrou dos membros fundadores da Federação, gente? Terra se fechou nela mesma. Vulcano, agora Ni'Var caiu fora. Andória montou um sindicato de ladrões com Orion. Sobrou quem? Telaritas? Com aquele discurso chato deles, caramba, era melhor que eles saíssem da Federação, acabassem com a Federação de uma vez, né? Te contar. Passemos às curiosidades. Wilson Cruz e Michelle Yeoh não aparecem nesse episódio e não são creditados. Ni'Var é um termo criado por uma linguista, Dorothy Jones Reed. Ela escreveu uma série de histórias para os fanzines Spock and Alia e T-Negative no final dos anos 60 e no início dos anos 70 do século XX. Esse termo foi introduzido na canção The Territory of Rigel. O significado da palavra Ni'Var em Vulcano é duas formas: uma manifestação artística praticada em Vulcano, onde um assunto é examinado por dois pontos de vista distintos ou tendo duas naturezas distintas, mas juntas. Ni'Var também foi o nome de um conto originalmente intitulado The Thousandth Man, de Claire Gabriel, que foi publicado de forma reduzida na antologia The New Voyage, de 1976. Na história, Spock é dividido entre duas metades, uma lógica emocional, e isso ocorre devido a um cientista louco. Nenhuma metade pode existir sem a outra. Basicamente, é o episódio de Inimigo Exterior da clássica, só que em vez do Kirk, agora temos o Spock. Ni'Var também é o nome da nave vulcana que aparece no episódio Shadows of P'Jem, de Star Trek Enterprise. E nessa do planeta trocar de nome e o termo para advogado de causas perdidas ser um romulano na sua origem, eu lembrei da situação de muitas províncias na África do Sul que mudaram de nome depois do fim do regime do Apartheid no ano de 1993. Por exemplo, a província de Newsprut hoje em dia se chama Mpumalanga. Eles abriram mão do nome Afrikaner, no caso o Newsprut, e adotaram um nome Zulu. Na porta do hangar da Discovery temos uma nova insígnia da frota mais arredondada. Trocaram até isso na atualização da nave. Aliás, agora eu entendi porque a NCC 1031
2001A. Oficialmente, na documentação, a Discovery foi destruída. A gente sabe que não foi. Oficialmente. Tal maneira deles contornar esse probleminha besta. Na linha do tempo regular, Spock faleceu em 2387, mas todos que assistiram os filmes da linha do tempo Kelvin sabem que ele voltou para o ano de 2258 e finalmente faleceu por época do terceiro filme, Star Trek Beyond. A USS Yeltsin tem esse nome em homenagem a Anton Yeltsin, Pavel Chekhov da linha do tempo Kelvin, tão odiada por alguns. O ator faleceu aos 27 anos em 2016, pouco antes do lançamento de Star Trek Beyond. A Gavinor provavelmente tem esse nome em homenagem ao embaixador Telarita Gav. A Gavinor não foi identificada como uma nave da Federação no diálogo. Sua caixa preta parece ser de um design diferente das caixas pretas da Yeltsin e da USS Diakonia. Aliás, a Diakonia, cujo código é NCC 316608, recebe esse nome em homenagem ao astrofísico ítalo-americano Ricardo Diaconi, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2002 por contribuições à astrofísica que levaram à descoberta dos raios-x cósmicos. Essa caixa preta foi encontrada por Booker em Runhal. A nave estelar na animação na tela do Almirante Vance, pequenininha lá, parece ser uma nave da classe Constitution do século 32, como visto em alguns episódios anteriores dessa temporada. Agora, vou dizer para vocês, do pouco que eu vi, o portal SB-19 na tela do Almirante Vance lembrou muito o portal de Stargate. Se você não lembra, a série Stargate e a franquia em decorrência fala de equipes de exploradores compostas de soldados e cientistas que viajam através desses portais que dão acesso a outros planetas. Os flashbacks de Spock criança e Spock jovem são do episódio Such Sweet Sorrow Parte 2, segunda temporada de Discovery. Já do Spock que conhecemos bem, Leonard Nimoy, é uma cena da nova geração. É a única vez que vemos 3 vezes Spock no mesmo episódio e o personagem está morto. Aliás, se você reparar na roupa do Spock na gravação que Michael assiste, no início você tem a nítida impressão que ele trocou de roupa. É fato, uma parte do discurso é no início do episódio e outra no fim. O computador cita que as gravações vêm dos arquivos pessoais do almirante Jean-Luc Picard. Precisa apresentar o Picard? A Discovery salta para o ponto Lagrange 1 de Nivar. Lagrange é homenagem ao matemático Lagrange, e o que a gente chama de ponto Lagrange é um ponto no espaço onde as forças gravitacionais de 2 corpos maiores, por exemplo, estrelas ou planetas, e a força centrífuga de um terceiro objeto menor, naquele momento se cancelam. Permite que o terceiro objeto, por exemplo, uma nave estelar, assuma uma posição fixa em relação aos outros 2 objetos sem qualquer consumo de energia. Normalmente existem 5 pontos Lagrange, em torno da Terra pelo menos são 5. E uma curiosidade, existe uma série de animes chamada Mobile Suit Gundam, que eu em particular gosto, não assisti nem de perto tudo que tem, mas é bem interessante. Nessa série, uma série de ficção científica fortemente influenciada por Star Trek, a humanidade constrói gigantescas estações espaciais e elas são colocadas em pontos Lagrange em torno da Terra. Mas com isso tem gente reclamando que tem um erro de continuidade imperdoável, porque Nivar tem lua. Eu não lembro se tem ou não, confesso, mas eu fui ver e realmente não tem lua. Aquilo ali é um planeta irmão próximo. Uma outra coisa, agora, para que tem uma sala de transporte, já que é possível transporte individual? Eles tocam na insígnia e se transportam de onde quiserem para onde forem. Eu acho que ela serve apenas como um saguão de entrada na prática. A Michael se graduou na Academia de Ciências Vulcana, a gente vê isso no episódio na primeira temporada de Discovery, episódio Let. Surak, que é mencionado no episódio, é o fundador da lógica vulcana e por conta disso a tribo que deu origem aos Romulanos saíram do planeta só voltando mais de 1500 anos depois. Pelo que vimos na conversa entre Saru e a presidente Nivar, nem toda a frota sabe realmente a origem da Discovery. Aliás, vocês notaram um certo clima entre Saru e a presidente, T'Rina? Eu percebi um pouco disso no ar. Ela fala que no desejo de servir muitos, a Federação ignorou a necessidade de poucos. E eles debatem e Saru lembra a máxima vulcana que a necessidade de muitos superam as necessidades de poucos, que é citada no segundo filme, Jornada nas Estrelas 2, A Era de Khan. O planeta Sof 4 foi visto no episódio Red Angel, da segunda temporada de Discovery. Quat Milat é a ordem de freiras romulanas guerreiras que seguem o preceito da franqueza absoluta, algo completamente antagônico à prática romulana tão acostumada à dissimulação. Elas foram introduzidas no episódio Absolute Candor de Star Trek Picard. Se você reparar, a roupa de Gabrielle Byrne é azul marinho e ela carrega uma espada vermelha, que nem as membros da ordem que vimos em Star Trek Picard. Notaram a insígnia de metal do todo mundo que vem de Nivar? Eu percebi, ela é romulana por causa das asas, mas se você examinar com mais calma, você vai encontrar o IDIC vulcano no meio dela. O IDIC foi um acrônimo para infinita diversidade e infinitas combinações, que é a base da filosofia vulcana, celebrando a vasta gama de variáveis do universo. O IDIC aparece primeiro no episódio Is There Truth No Beauty, da série clássica, terceira temporada. Tilly diz que não pode assumir o comando porque ela não concluiu o treinamento de comando, mas lembremos, ela ganhou a meia maratona do programa no episódio Point of Light da segunda temporada de Discovery. E a Detmer faz referência ao banheiro nos seus aposentos, como diriam os Animaniacs, onde ninguém jamais foi nessa franquia. Conclusão. Kapla!
Olha, foi um episódio bem melhor do que o anterior. O anterior também foi meio genérico, não foi lá tão ruim assim, mas mexe com muitos elementos da franquia como um todo. A gente vê o cuidado da roteirista Kristen Beyer em colocar elementos como o novo nome do planeta vindo de um fanzine, e é um episódio muito bom mesmo, um dos melhores de uma temporada que tá ficando fantástica. Com isso encerramos esse episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Mais uma vez ressalto, visite-nos em comboconteúdo.com para consumir conteúdo de excelente qualidade. Participe das campanhas de financiamento coletivo da Combo, como está lá em apoia.se/combo. Visite o Retrocomputaria em retrocomputaria.com.br e visite o Trek Brasilis, a fonte definitiva de Star Trek no Brasil, em www.trekbrasilis.org. Mais uma vez, meu muito obrigado a Maria Lúcia Rax pelos easter eggs, que vários deles estão aqui nessa pauta. Frequências de saudação encerradas, até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.